Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a fazer alguns estudos de insolação utilizando essa aba aqui de cima do SketchUp. Para começar, se essa barra não estiver ativada aqui na barra de ferramentas, nós podemos entrar aqui em visualizar, barra de ferramentas, sombras. Essa é a barra que precisa ser ativada. Quando eu ativo essa barra, eu posso escolher aqui mostrar ou ocultar sombras. Geralmente o SketchUp já vem com essas sombras ocultas, então para a gente ativar, a gente clica em cima desse ícone aqui. Pode ver que ele começa a me mostrar o caminho da sombra. Eu posso configurar essa sombra. Aqui eu já tenho uma data, né, com os meses do ano, posso modificar. E eu posso também modificar o horário, ó. Aqui tem o meio-dia, aqui eu tenho de manhã cedo, e quanto mais para cá eu venho, mais para o final da tarde eu chego. Mas como é que eu sei que esse horário aqui e esses meses do ano estão certos de acordo com a minha região, né? Então, eu tenho que relembrar um pouquinho a questão dos fusos horários em relação ao meridiano de Greenwich. A gente sabe que existe um meridiano, que é aqui no marco zero do mapa, e que cada país tem um fuso horário diferente. Então, quando eu tenho mais um, mais dois, mais três, eu estou indo um pouco mais para leste. E quando eu tenho menos um, menos dois, menos três, eu estou indo um pouco mais para oeste. O Brasil aqui está na faixa do menos 3, que é um país ocidental. A gente adota, então, o menos 3. Então, sabendo disso, eu posso agora voltar aqui no meu SketchUp, entrar em configurações de sombra, e aqui em cima eu tenho esse UTC-3. Então, eu sei que eu estou em relação ao meridiano, que é 0, que tem aqui o marco 0. Eu tenho os países, ó, UTC-3, que é o nosso fuso horário aqui do Brasil. Nessas configurações de sombra, eu ainda posso mexer no tom da minha sombra, se eu quero que o claro fique mais claro, ou se eu quero que esse claro fique um pouco mais escuro, eu posso mexer aqui. Ou eu posso mexer também na parte escura, né? Se eu quero que essa sombra fique mais marcada, ou se eu quero que ela fique um pouco mais suave. E para que serve esse estudo de insolação com o SketchUp? Ele serve para delimitar aonde que eu posso posicionar, por exemplo, uma vegetação que vai a pleno sol, que vai a meia sombra, né? Então, em que horários do dia eu tenho mais sol em determinada região desse meu jardim, e em que horários eu tenho menos sol. Então, ó, quando eu começo a trabalhar com essas sombras, eu já estou vendo aqui, ó, que nos meses mais quentes do ano, ó, em dezembro, praticamente no horário do meio-dia eu não tenho sombra, certo? Então, se eu posicionar um pouco mais para cá, ó, de manhã cedo, eu tenho toda uma área sombreada aqui. Então, aqui eu posso colocar plantas que vão à meia sombra, porque na metade do dia ela vai tomar sol, da parte da tarde para frente, mas de manhã ela tem sombra. A mesma coisa eu consigo verificar a posição da piscina. Ela está numa posição que ela pega sol a maior parte do dia. Ela pega sol de manhã e ela pega sol de tarde, tá? Aqui nessa região, até deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui. Nessa região aqui, ó, eu tenho uma área que tem muito sol, ela quase não tem sombra, tá? Ó, pode ver que de manhã ela pega sol aqui, eu passando para o meio-dia, ela ainda tem sol e ela só vai pegar sombra lá para o final da tarde. Então, nessa região aqui, eu preciso de plantas mais perenes, plantas que possam ser utilizadas com sol pleno. Aqui no nosso terreno, nós estamos considerando as sombras apenas dos muros, mas se por acaso existir algum entorno aqui, né, que possa fazer algum tipo de sombra, é interessante a gente colocar a volumetria. A própria casa também, ela vai ter o seu sombreamento, então eu também consigo visualizar aonde que eu posso colocar plantas de um tipo ou de outro em relação à edificação, porque essa edificação ela vai fazer sombra em cima do terreno dependendo do horário do dia. Nessa aula nós vimos como trabalhar com os estudos de insolação. Aproveitem esse recurso do SketchUp
para fazer os estudos e definir quais tipos de planta que vão ser usadas no seu projeto, e nós nos vemos na próxima aula.